Fala galera, hoje tem Corinthians e Huracan da Argentina, a partir das 19 horas, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar a provável escalação do Corinthians com a turma do jogo aberto. Falando nisso, o Corinthians sai da Libertadores, não conseguiu ficar na competição, mas tem a Sul-Americana, tá vitaminado pelo título paulista, estreia contra o Huracan em casa com seu torcedor, porém sem Garro e Hugo Souza. Número 10 e Corinthians, uma relação de proximidade em 2025. Começou com a polêmica troca da camisa 10, que passou do Garro para o Memphis, e hoje a equipe inicia a 10ª participação na Copa Sul-Americana. Aliás, o ex-camisa 10 não joga. Garro está em Madrid tratando o joelho direito, só volta ao Brasil semana que vem. Outro que tá fora é Hugo Souza. O camisa 1 tem zero condição de jogo por uma lesão na coxa e pode ficar fora por até um mês. Missão para Matheus Donelli. Encarado da melhor maneira, né? Muito feliz com as oportunidades de poder ajudar, de poder contribuir com a equipe. Venho trabalhando diariamente muito forte para sempre estar pronto e poder ajudar todo mundo. Pelo menos o atual 10 vai pro jogo. Memphis confirmado, assim como o restante dos titulares, para a estreia contra o Huracan às 7 da noite em Itaquera. Essa é a terceira participação seguida do Timão na Sula. E em estreias da competição, não perde há 5 edições. O último tropeço foi há 18 anos, para o Botafogo em 2007. Ao todo, soma 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em jogos inaugurais do torneio. E vai em busca do título inédito. Que Corinthians. Aqui é Corinthians, tem que competir de todo jeito, mesmo se for amistoso. Vamos indo passo a passo e aí veremos. Pode acontecer muita coisa, mas dar prioridade a um torneio, não. Damos a mesma prioridade para os 3 torneios. Não le damos a mesma prioridade aos 3 torneios. O adversário vive boa fase. O Huracan não perde há exatos 2 meses. É o 4º colocado do campeonato argentino e sofreu apenas 4 gols nos últimos 11 jogos. Então o Timão vai precisar trabalhar dobrado, com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique ou André Ramalho e Angileri, Ranielli, Martínez, Carrilho e Coronado ou Romero, Memphis e Yuri Alberto. É hoje em Itaquera, palco em que o Timão não perde há 23 jogos, palco da taça comemorada há menos de uma semana. Ronaldão, e aí, chegou a hora, Sul-Americana, estreando em casa, um time que vem lá em cima, porque no Campeonato Paulista mostrou força, é uma equipe que tem muita qualidade, agora tá naquele ponto certo. E foi desclassificado injustamente na Libertadores, porque em casa estava ganhando de 2-0, poderia ter feito o 3º gol e continuar sendo o 8º time a estar na Libertadores. Vocês estão acostumados a jogar Sul-Americano. Olá, que tal? Nós precisamos ganhar, na verdade, você tem razão, Du, porque ganhando essa competição também, aí vai mudar a história do Corinthians, vai ser campeão de tudo. Porque vai ser campeão da Sul-Americana, da Liberta, Mundial. Segunda divisão. Essa ser. frase é utilizada pelo Inter. É o quê? Utilizada pelo meu Inter, é. Lá, se você chegar em Porto Alegre, Inter campeão de tudo. Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil. Só que o Corinthians tem da segunda divisão, né, Renato? E esse ano vai completar 45 tem o título da segunda divisão anos, também, né? Quem? Corinthians. O quê? Segunda divisão é verdade, a gente não... Temos que jogar o Paulistinha B também aí. Depois você puxa aí. Vê lá a história, Tele Santana. Histórico. Agora o Corinthians, falando do Corinthians, a dificuldade. A gente não pode comemorar. Nós comemoramos um título e agora vamos jogar contra o Huracan sem Hugo e sem Garro. Eu não aguento mais, é só coisa ruim. Por que você tá nervoso com isso? Mas você não falou bem do Donelli ontem. Mas aí que tá. Isso, menina. O que me deixa o coraçãozinho mais tranquilo é que Donelli está no gol numa fase espetacular. E esse meio de campo do Corinthians, no primeiro jogo contra o Palmeiras, jogou sem o Garro. E jogou muito bem. E ganhou na casa do Palmeiras. Romero? O Romero deve fazer esse meio campo aí também, que o Romero foi muito bem lembrado por você, Du. Parabéns. Que corintianaço que nós temos aqui. Tem um Coronado, né? Mais um, né? Coronado. Isso não, isso é alguém que estuda, se prepara pro programa. Coronado vai pro São Paulo, já. Quem? Coronado.
Leva Pro lá pro São Paulo? porque tá numa fase ruim, tá numa fase péssima esse menino. E o salário... Agora, hoje, eu tenho dúvida, porque se ele quiser um articulador para substituir com as características do Garro, é o Coronado. Mas o Romero é o cara que tem raça, tem vontade, que luta, que volta para marcar. Tem que ver o que o Ramon Dias está pensando, Cicinho. Exatamente. E o Romero se encaixa em todos esses aspectos aí, ainda mais no quesito Libertadores, né? O cara com a postura de jogador de Libertadores, guerreiro, não desiste das jogadas e sempre quando entra contribui com o Corinthians. Então tá numa fase muito melhor do que o Coronado. Mas em termos de qualidade, se tiver numa noite legal, o Coronado é muito mais jogador do que o Romero. E você falou que o Inter venceu tudo, campeão de tudo, porque venceu a Sul-Americana também, é isso? Uhum. Mas não foi campeão da B, bebida. Então não venceu tudo. Não, mas esse... O América foi Deixa eu só falar uma coisa, você quer minha opinião. Isso aqui não é informação, opinião. Como torcedora... O América foi campeão da Série B na época que o Inter estava na Série B, então não foi de tudo. Eu já falei isso aqui, não acho... O Garro, para mim, é muito importante. O Garro é um dos principais jogadores, como o Donan falou, um dos principais articuladores do futebol sul-americano, sim. Só que eu acredito que o Corinthians conseguiu já se virar um pouco sem o Garro, por conta, para mim, principalmente dos três volantes. A mesma coisa que eu falei na primeira hora. Para mim, são os três principais jogadores dessa equipe do Corinthians, mesmo sabendo que os louros, né, as coisas positivas sobram para os três jogadores de frente, para o Memphis, para o Yuri e para o Garro. Para mim, quem carrega o piano ali, que é o Raniel, o Carrijo e o Martínez, são os principais jogadores desse time do Corinthians. E aí, eu vou mais ou menos na linha do que o Donan e o Donk falaram, só que eu, assim, como função, eu entendo que o Coronado é o cara da função do Garro, é o que mais se aproxima da função do Garro. Só que até pelo início do ano do Thales Magno, eu acho que poderia ter uma chance ali, porque ele desempenhou bem essa função também, poderia ter uma chance, mas eu entendo que de função, até para dar ritmo e tudo mais, para cuidar, o Coronado seja esse cara mesmo da função de 10, até porque a numeração foi trocada. O Romero, só pegando o gancho do Donan também, o Romero ele conserta uma lacuna dessa equipe do Corinthians, porque todos esses caras preferem o lado esquerdo, tá aparecendo ali o lado esquerdo concorrido da seleção brasileira. Do Real Madrid, né? Do Real Madrid também, que todo mundo só gosta de jogar do lado esquerdo, e o Romero é um dos poucos caras que ali, assim como o Carrijo, que funciona ali um pouco mais ofensivo pelo lado direito. Eu tô de acordo com essa questão de manter a característica, até porque o losango foi a forma que o Corinthians encaixou melhor, né? Principalmente com bola. Vamos ver como é que o Coronado funciona aqui. E você tocou no nome para mim que ele é fundamental, que é o do Carrijo. Né? Vamos lembrar, o Carrijo, boa parte da carreira era um ponta, mais um ponta. E foi justamente o Ramon, né, e o Emiliano, na passagem deles pelo Al-Hilal, que tem essa percepção do Carrijo podendo ser um todo-campista, né, um jogador para formar ali uma trinca de meio campo, mas poder jogar por dentro também. E ele é fundamental, porque ele é o jogador que dá a dinâmica ofensiva, mas tem muita pegada, tem muita capacidade de marcação também. Então eu acho que ele é fundamental. Para responder a pergunta dos colegas, se for para esperar o Garro, nós temos um problema, né, porque a gente não sabe agora quando o Garro vai voltar. Não sabe. O campeonato, a temporada tem uma sequência de jogos aqui que é brutal até a parada do Mundial de Clubes, né? Quando vai dar para todo mundo, exceto os times que vão, claro, né, darem uma respirada, mas de até lá são muitos jogos, né? Só alfinetar para a gente devolver. Esse negócio de esperar aqui no futebol brasileiro não está dando muito certo, não. Então é melhor se virar com o que tem e deixa o Garro se tratar. Então é isso, vai testando as opções não faltam. Acho que o Corinthians hoje tem um elenco que do meio do ano passado para cá ficou mais qualificado, com mais opções. E tentar achar soluções. Acho que agora não dá para ficar chorando a ausência do Garro, até porque a gente não sabe exatamente ainda quanto tempo ele vai ficar fora. Né? Eu estava ontem, foi curioso, conversando com uma médica amiga minha, doutora Juliana Paula. Você deveria segui-la. Mari, Deixa eu dar uma olhada. Ela é excelente, pode seguir aí. Tá. E ela estava me explicando... Qual a especialidade? Médica da mulher. Sim. Doutora Juliana. Mas ela estava me explicando sobre esse tratamento PRP, que talvez seja o que o Garro faça, né? Porque ele está, como a Lili explicou ontem, ele está fazendo um tratamento... Exatamente. Estava fazendo um tratamento fora do Brasil. Inovador. E tem esse tratamento novo, PRP, que é plasma rico em plaquetas. Que aqui no Brasil ele ainda não é comprovado cientificamente. Então alguns médicos já utilizam essa técnica, mas justamente por não ter a eficiência comprovada ainda não é permitido. Mas assim, os médicos podem utilizar em caráter de estudo, porque em muitos pacientes dá certo.
Eles retiram o sangue do próprio atleta ou do paciente e aí separam as plaquetas das hemácias. As plaquetas são as células responsáveis, é verdade, pela cicatrização. Então, eles acabam retirando, né, esse sangue. Pode ser isso que o garro passe por isso, né? E aí é reaplicado no local ali da lesão. Isso acelera o processo da recuperação. Se você separa as plaquetas das hemácias, e alguns atletas usam as hemácias, só que as hemácias são responsáveis pela oxigenação do sangue. E aí alguns atletas de modalidades como ciclismo ou corrida de longa distância utilizam isso, mas isso é proibido, é doping. No caso das plaquetas, não. Então, as hemácias não pode. Não pode, é doping. Plaquetas. Cicatrização. Posso Peraí. meter o bedelho nessa aí, não? Peraí, além eu de já pai perdi o vicário, controle total do... Tô me sentindo na sala de aula aqui. Além de pai vicário, é professor. Calma, Sabe que a gente estava Jailson, curiosamente, né, antes de entrar no ar aqui, falando sobre lembranças de colégio, né? Quem era bom em biologia, quem foi pro jornalismo para fugir da biologia, né, Jailson? No caso nosso Jailson aqui. Qual que é? Tudo bem, né? O que a mitocôndria faz? Aí é outra coisa. Ela cuida da parte da respiração celular. Exatamente. Isso. Aí, viu? Tá Por vendo? isso Agora Eu falei, Mari, você citou exatamente o exemplo que eu falei pro Léo. Eu era péssimo em biologia. A única coisa que eu lembrava era mitocôndria. Então, respiração celular, galera. Mitocôndrias, você trabalha com as mitocôndrias quando a sua frequência cardíaca está baixa. E é bom, é verdade, é bom você estimular esse tipo de exercício em frequência baixa para você estimular as mitocôndrias e, consequentemente, você ter uma melhor capacidade pulmonar. Sim. Né? Mas no caso do garro não tem nada a ver, é o caso da cicatrização. Então... Mas acho que o Léo quer complementar. Vai, Léo. O que você tem que falar das mitocôndrias? Falando em tratamentos experimentais, vocês me lembraram de 2014, quando o Diego Costa tentou fazer um tratamento com placenta de égua para jogar a final da Champions League. Saiu do jogo logo no comecinho, não deu muito certo, não. Mas então, isso eu estou contando e explicando, porque assim, você não tem um sucesso garantido. Mas em muitos pacientes dá muito certo. Então, assim, tomara que para o garro, né, ajude nessa questão. Porque, assim, ele jogou muitos jogos com infiltração. Então, com infiltração você consegue jogar sem a dor, só que você não tá mascarando, né? Exatamente. E aí, uma hora a conta chega, né? E parece que chegou agora. E me preocupa, porque exatamente isso... dessa questão aí que você falou, hemácia, sei lá o quê, mas é que a gente não sabe necessariamente o quanto tempo, o que o garro realmente necessita, né? De quanto tempo a gente está falando, de como vai ser, se não reagir bem ao hemácia e não sei o quê. PRP. Como isso vai afetar o jogador, porque a gente sabe que ainda mais falando de joelho é outra conversa, né? É lógico. E uma coisa é você arrumar um esquema para jogar uma Sul-Americana, um mata-mata, do que você perder um jogador como esse. E até na questão de falar de mata-mata, para mim ainda a prioridade do Corinthians tem que ser o brasileiro. Então, a longo prazo, mais do que mata-mata. Então, acho que a preocupação maior é que ele tenha a condição de desempenhar ao longo da temporada sem qualquer risco de ter outros problemas. E mais do que a questão da importância, que eu concordo com o Donan em relação a ele ser um dos principais camisas 10 ou 8 em questão, né, do futebol brasileiro, é a regularidade que ele teve na última temporada. O Corinthians teve um primeiro semestre muito ruim. Ele carregou. E o segundo, excelente. Ele foi bem no Corinthians o tempo todo. Ele foi, para mim, o jogador mais regular do Corinthians na última temporada. Talvez ali no período da eliminação contra o Racing, não só pela aquela oportunidade perdida, talvez ali foi o momento que ele teve uma queda muito por questão física também. Ali ele não estava na melhor forma, mas é um jogador que é muito regular no Corinthians. Então essa ausência é tremenda. Eu queria só perguntar para o Léo também, para vocês, né? Mas, Léo, o Memphis não pode fazer essa função? Porque a gente está brincando com a 8 e com a 10, né? Fez o Paulista até. Sim. Em alguns momentos. Por exemplo, eu acho que é isso. Ele pode... você pode, por exemplo, manter o Losango e o Memphis fazendo o 10. O 10 menos armador e mais ponta de lança, né? O 10 que também chega para definir. É uma possibilidade. Eu acho que não como solução definitiva, mas às vezes como uma alternativa dentro do jogo, até porque ele tem essa qualidade técnica, né, Jailson? Está utilizando o Tales como dupla do Yuri Alberto. Ele fez isso. Ele fez essa tentativa, né, de colocar o Memphis como organizador e botar a dupla de ataque, ora o Yuri, ora o Romero, é que tem a diferença. O Romero vai explorar um pouco mais o lado direito. E o Thales Magno fica ali mais ou menos na mesma faixa do Memphis Depay. Eles acabam ocupando a mesma faixa de jogo. E isso que às vezes causa um problema. Então, mas existe sim essa possibilidade e o Memphis joga tranquilamente ali também. Você queria complementar, Dona?
Não, eu até esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Não, você estava falando da entrada do Romero. Sim, isso eu tinha falado já nesse comentário, mas eu acho que Do o que o Jailson traz, né, da possibilidade do Thales Magno, pode ser uma solução, porque o Thales Magno ele tem essa característica também de ser um cara que tem articulação né, nos pés ali. Você pode fazer uma troca com o Memphis, né, ele fazendo, né, a dupla de ataque ali com o Yuri Alberto. Só acho que o Ramon não quer separar a dupla que está dando certo. Sim. É o Memphis e o Yuri. Por isso que ele vai dar essa oportunidade pro Coronado, porque pode ser um jogador, né, para ser recuperado. Porque para mim também o que a gente tem que pensar é assim, beleza, não vamos contar com o Garro aí por um tempo. A gente falava e toda vez a gente tem conversado, o próprio Ramon, enfim, o Marra fala muito sobre característica do elenco. Você também não tem esses jogadores, os pontinhas de velocidade para jogar numa transição. E falta, hein? Então o Corinthians talvez vai ter que se apegar a esse modelo que ele já joga, porque é mais ou menos o que eles têm de possibilidade de peça. Não dá para reinventar. Agora vamos jogar na transição com o Memphis puxando o meio campo de contra-ataque e o Yuri meio campo de contra-ataque. Eu acho que essa é uma carência para o Corinthians resolver no meio do ano. Precisa de jogador de velocidade, até para você dar mais repertório tático para o Ramon. O Ramon gosta desse estilo de jogo, né? De velocidade também, da transição. O Corinthians tem essa carência. E eu estou muito com o Léo. Acho que assim, a verdade é que o Corinthians não sabe quando vai poder contar com o Garro. Então agora é a hora de você conseguir encontrar uma solução e um time além do Garro. A engrenagem precisa funcionar sem o Garro. E eu acho que tem peças ali para fazer esse time ser forte sem ele. Até as peças e pensando no que você vai ter que rodar muito elenco. No começo de temporada sul-americana, Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai ter condição de manter todo mundo. Então vai ter que encontrar soluções, seja com um cara como o Garro ou não. Já vou me despedir dos dois lá. E aí, né, Jailson, hoje a gente tinha feito aquela conta, né? Eles não jogaram contra o Fortaleza, né? Contra o Bahia. Não jogaram contra o Bahia, então jogam hoje, jogam no fim de semana com o Vasco, é isso? Isso. Aí descansa no jogo fora. Contra o América de Cali. América de Cali e volta pro Palmeiras. Pelo menos foi essa programação que a gente definiu, né, Jailson? Jailson? Nosso departamento de futebol. Não sei se o departamento... Nosso departamento de futebol aqui, o departamento de futebol Sport Center. Mas eu concordo. Para mim tem que ir com o time A, tem que ir com o time titular, o possível, né, dentro das possibilidades, hoje e também no sábado. E só pegando aqui a correção de rota que o Donan citou, para mim, além dos dois pontas, né, que falta mesmo no time do Corinthians, um lateral direito. Para mim também o Corinthians precisa contratar um lateral direito. Quero saber quem que tá dando acesso aí para a turma do Sport Center para o exame de lactato do pessoal, né, para o secar, aquelas coisas todas que muitas vezes ditam a hora de dar uma segurada em cada jogador. Bom, para devolver então para vocês, a gente continua aqui na Neoquímica Arena ao longo de toda a programação e hoje o nosso Mundo F, quase que eu falei SPNFC, hein? O nosso Mundo F, nosso programa de futebol internacional, hoje um pouquinho antes das 3 da tarde, apresentado também aqui da Neoquímica Arena. A Natasha vai estar aqui comigo, a gente volta lá. Perfeito, então, dupla. E o Jailson fica pro F90, pro F-Show. F-Show, vai trabalhar o dia inteiro aí, vocês dois. Tem moleza mais não. Beijo pra vocês, boa sequência de trabalho. Hoje tem o Corinthians, 7 horas da noite. O Corinthians vai em busca de um título inédito em sua galeria de conquistas, apesar da queda considerada precoce na Conmebol Libertadores, condição que colocou o Timão na Copa Sul-Americana. A equipe chega motivada depois de faturar o título paulista diante do Palmeiras. Classificado para o torneio por ter terminado o campeonato argentino do ano passado na 9ª colocação, o Huracan vem a São Paulo com a missão de surpreender o Corinthians e arrancar pontos fora de casa. Neste ano, a equipe de Buenos Aires tem um aproveitamento de 69,4%, com 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota nos 15 jogos disputados até aqui. Na Conmebol Sul-Americana, o primeiro melhor de cada chave vai direto para as oitavas de final. Os segundos colocados se classificam para os playoffs, fase em que disputam vaga nas oitavas contra os terceiros colocados da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Timão não terá força máxima para enfrentar o Huracan nesta noite. Isto porque o argentino Rodrigo Garro está na Espanha tratando de dores no joelho direito, que o acompanham desde a temporada passada. O goleiro Hugo Souza, herói da conquista do título paulista, também não joga por conta de uma lesão no reto femoral da coxa direita. Então, uma provável escalação vem com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique ou André Ramalho e Fabrício Angileri,
Ranieri, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado ou Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.